Penso, logo existo. Esta máxima adquiriu uma nova dimensão. Os avanços tecnológicos mais recentes permitem ao homem mover objetos com o poder da mente. Não estão a bordo de uma nave espacial nem fazem parte do elenco de um filme de ficção científica. Estes investigadores são portugueses e trabalham em ambiente livre de impurezas para fazerem microchips, estruturas que contêm componentes 1000 vezes mais pequenos do que um fio de cabelo, que entre muitas utilizações poderão ser implantados no cérebro para ajudar a mover objetos eletrónicos com o poder do pensamento. Este é pelo menos um dos grandes objetivos de investigadores em todo o mundo que está prestes a ser uma realidade. Desde que uma pessoa tenha capacidade de pensar, vai conseguir transmitir essa informação de uma maneira física, portanto, são campos eletromagnéticos que são gerados, desde que eu os capto, eu posso transmiti-los e posso ter depois um receptor e esse receptor atua. Portanto, isso é só precisamos de tempo. Para mexermos o nosso corpo, o cérebro emite sinais que são transformados em movimentos. Na interface cérebro-computador, esses sinais são lidos e captados por um dispositivo eletrónico que acata a ordem dada pela região cerebral responsável pela coordenação motora. Só que para isso acontecer, a pessoa terá de transportar um capacete que consiga ler os sinais diretamente do cérebro e transmiti-los para o computador. A ideia é um dia ter apenas um microchip implantado na cabeça que faça o mesmo trabalho, mas que seja imperceptível, eficaz e confortável. As pessoas não querem ter um capacete, não vai viver com um capacete enfiado na cabeça. Portanto, tem que arranjar uma maneira de fazer um sistema menos intrusivo. É aí que as coisas são um bocadinho mais difíceis. Se puder pôr um capacete, portanto, com uma série de sensores, já podia fazer isso hoje. Só que depois que aquele capacete custava centenas de milhares de euros, não é prático. Enquanto não se chega ao microchip, que vai fazer com que se movimentem objetos com a força do pensamento, estes investigadores vão pondo em prática outras inovações. Onde nós estamos mais avançados são chips para diagnóstico portátil. Portanto, são componentes pequeninos, não é? Portanto, onde uma pessoa coloca, por exemplo, uma gotinha de sangue, ou uma gotinha de urina, ou portanto, uma peliculazinha que tira de dentro do nariz, ou de saliva, não é? E a partir daí depois vai receber num PDA ou num computador, portanto, informação portanto, sobre as mutações genéticas que estão a surgir. Outro exemplo são, portanto, detecções de algumas doenças, por exemplo, o vírus da influenza, da gripe, não é? Outro exemplo, a detecção, portanto, de bactérias, portanto, na água, ou nos vinhos, na parte dos azeites, são tudo áreas onde este tipo de sistemas de diagnóstico estão a entrar. A comunicação entre o cérebro humano e as máquinas já demonstrou resultados positivos e promete trazer maior qualidade de vida a doentes paralisados que podem, com esta ajuda, comunicar com o mundo exterior e dar algum movimento, nem que seja virtual, a um corpo que já não responde ao comando do próprio cérebro. Close. Eyes open. Not there at all. José Luís Ferreira, tal como vimos na reportagem, mover objetos com a força do pensamento já é possível. Bom, dizer que é com a força do pensamento é meia verdade. Evidentemente, aliás, como é repetido várias vezes, existe efetivamente a capacidade de captar sinais retirados do cérebro, mas necessariamente através de elementos que os captam, que os transformam e que agem sobre atuadores que depois, esses sim, fazem funcionar o mundo exterior, digamos assim. Não é telepatia, não é telecinésia, mas efetivamente há experiências que permitem fazer essa abordagem, digamos assim, retirar sinais do cérebro e transformá-los em ações externas. De qualquer forma, essa ação externa tem que ter sempre um dispositivo eletrónico incorporado. Tem que ter um dispositivo eletrónico de captação e um dispositivo eletrónico de atuação. Mas isso também não é o grande problema. Hoje em dia nós conseguimos fazer isso com muita facilidade através das telecomunicações. Mas esses dispositivos leem os dados fornecidos pelo cérebro? Leem diretamente os dados fornecidos pelo cérebro. Infelizmente, o cérebro ainda é um mistério. O cérebro tem, segundo as estimativas mais comuns, 100 bilhões de neurónios. Cada um deles tem 1000 a 10.000 ligações com outros neurónios. O que significa que captar aqueles sinais todos é difícil. É virtualmente impossível, diria eu, captar o sinal de um neurónio. Depois, não é o sinal de um neurónio que interessa, é o sinal das suas ativações perante os outros neurónios, e a maneira como eles se organizam para manipular a informação. Se nós conseguirmos retirar informação útil, e já se consegue, é isso que a experiência mostra,
temos que depois transformá-la. Transformá-la significa ter algoritmos inteligentes, algoritmos que ainda por cima têm que se adaptar. Nós não somos todos iguais, como é natural. A informação que dali se retira tem que ser de zonas cerebrais, como se referia também a algumas que são responsáveis pelo movimento, pelas ordens que são dadas aos músculos. E, portanto, essas têm neuromotores e existem, efetivamente, transdutores dessa informação que conseguem depois agir em conformidade. Mexer a mão, mexer braços robóticos. Há experiências relatadas de macacos que fazem isso. Ainda não há de implantes cerebrais relatados com humanos. Digo relatados. Com macacos existem e as coisas funcionam. Ou seja, toda esta área da biónica, que também acaba de referir, precisa de grande aprofundamento sobre o estudo do cérebro para que progressos nesta área também sejam possíveis. Obviamente. Repare, não temos, o que o investigador falou foi de sinais eletromagnéticos, em que havia um campo eletromagnético que era captado. Os sinais do cérebro não são apenas elétricos. Há sinais elétricos, há sinais químicos, há variações de fluxo de sangue, há variações de metabolismo, há todo um conjunto de fenómenos que se passam ao nível do cérebro quando nós funcionamos com o cérebro. Decidir quais são os sinais, decidir quais são os efeitos de cada um dos sinais, depois decidir como transformar estes sinais em algo de útil. Primeiro, nós, numa situação dessas, as experiências mostram, temos que aprender a lidar com a máquina. Mesmo com os capacetes, mesmo com os transdutores muito aperfeiçoados, e está a ser feita muita investigação nesse sentido, ainda é necessário que nós aprendamos a controlar, de alguma forma, o objeto que estamos a tentar controlar à distância. Mas na qualidade de investigador e de professor universitário, entende que, no futuro, será possível, com o desvendar da mente humana, ter uma utilização, através do poder da mente, dos objetos que nos rodeiam no dia-a-dia? Mais uma vez, não vejo, sinceramente, grandes limitações relativamente a isso. Falava-se ali que um capacete custa centenas de milhares de euros e que ninguém quer andar com um capacete. Bom, um dia haveremos de chegar aos implantes. Os implantes, obviamente, têm um grave problema. Primeiro, nós não queremos que nos abram o cérebro e metam lá um implante por razão, enfim, trivial. Vamos precisar de uma justificação muito objetiva para conseguir aceitar que isso se faça. Pelo menos o conforto será muito maior. O conforto, sim, após. Eu diria que neste momento eu aceitaria colocar um capacete, neste momento eu não aceitaria com facilidade que me abrissem a cabeça e colocassem lá um implante, para apenas fazer uma experiência. O que significa que naturalmente agora fazemos experiências daquela maneira, depois, mais tarde, haverão de fazer-se outras experiências. Neste momento fazem-se com os animais. Não é exatamente, se calhar, a melhor solução, mas é efetivamente aquela que é utilizada. E com animais que são muito parecidos com nós, os primatas, portanto com macacos. Depois de resolvido este problema da confiança e do conforto do elemento que capta os sinais, nós podemos ter o que quer que seja. Neste momento a tecnologia já o permite. Nós não precisamos de ter um cabo ligado a um computador. Mas habitualmente nos dias de hoje é na indústria dos jogos ou então em doentes com algum tipo de paralisia que esta tecnologia pode ter maior aplicação. Mas ao cidadão comum no futuro isto também poderá vir a ser útil. Disse muito bem que nesta altura usa-se nos jogos, aliás como experiências viu-se, e obviamente na resolução de problemas que são graves. E, como eu dizia há bocadinho, não é fácil aceitar uma intrusão de abrir o cérebro, porque alguns têm que ser mesmo colocados no cérebro. Há também capacidade de captar sinais fora, tipicamente com capacetes, mas o que se passa é que para o cidadão comum as aplicações são exatamente as mesmas. Mas eu não preciso de um apoio para fazer aquilo que uma pessoa extremamente limitada necessita de fazer e para isso precisa de um mecanismo auxiliar. No entanto, nós também estamos habituados a utilizar domótica, a utilizar os telemóveis para controlar as nossas atividades normais e, nesse sentido, as coisas provavelmente tenderão a facilitar-se. Mas não será uma transformação do homem num cyborg, não será uma robotização excessiva da sociedade, criando eventualmente uma nova dinâmica social, desvirtuando o próprio contrato social da vida humana, se tal acontecer? Se tal acontecer, eu diria, bom, enfim, sim. A mudança da dinâmica social, repare, se nós falarmos em necessidade de comunicação, porque é isso que se trata, vamos dar um grande negócio aos operadores de telecomunicações, que vão continuar. Portanto, os chips vão ser mais pequeninos, nós vamos a não necessitar de um telemóvel. Vamos provavelmente controlar as coisas da nossa casa. Mas para que é que precisamos mais? Para conhecer pessoas? Bom, há muita maneira de fazer. Portanto, não me parece que seja por isso que nós vamos aceitar a tal intrusão. Uma operação, uma intervenção cirúrgica para apenas colocar qualquer coisa.
No entanto, para situações específicas de utilização deste tipo de cyborgs, como disse, isto não me parece que esteja afastado da cabeça de todas as pessoas. Pensar em termos militares, por exemplo, é claramente, enfim, sensato pensar-se. Embora, ao mesmo tempo, possa pensar-se que seja insensato conseguir construir Poderá isso. ser uma intrusão nos direitos fundamentais do cidadão, por exemplo. Por exemplo. Poderá ser uma forma de controle social de alguma forma perigosa. O Big Brother e o controle absoluto, efetivamente, enfim, essa é uma das limitações que, inclusive, são colocadas a nível da investigação científica, o controle absoluto de alguém através da implantação de um chip. Pode acontecer. Se nós chegarmos aí, podemos. Não teremos apenas a capacidade de captar sinais, teremos a capacidade de induzir e introduzir sinais. E isso, efetivamente, tem esse lado negativo. Mais uma vez, as experiências que são apresentadas, não estou a dizer que são apenas as experiências que são feitas, são, efetivamente, no sentido da utilização benéfica da tecnologia, como, aliás, é normal em todas as tecnologias. Não é insensato pensar, volto a dizê-lo, que haja quem pense em outras utilizações, eventualmente, não tão interessantes. E, em particular, os militares estarão muito interessados neste tipo de tecnologia. Porque entre o tempo de reação, que é hoje comandar um veículo, o que quer que seja, o comandar uma arma, e imediatamente reagir, através da simples utilização do pensamento, claramente vai uma grande vantagem da utilização deste tipo de tecnologias. As principais aplicações acha que no futuro poderão acontecer, desde já, com a aplicação da tecnologia? Obviamente, aquilo que se assemelha, que se avizinha mais sensato e mais, enfim, viável nesta tecnologia é claramente a possibilidade de dar a quem não tem capacidade de locomoção, que não tem capacidade de interação com o mundo exterior, a capacidade de passar a fazê-lo, através de um conjunto de elementos que provavelmente e no primeiro momento serão limitados. Mas repare, para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, colocar um capacete não é nada de estranho. Resolver-lhe os problemas de comunicação com o mundo, resolver os problemas de interação com o seu ambiente, é uma solução fantástica. Portanto, para este tipo de utilização, ninguém vai preocupar se anda com capacete ou se é preciso um implante coclear. Não é isso que está em causa. Portanto, nesse aspecto, nessas áreas de intervenção em que efetivamente as limitações são muitas, com certeza vai haver muitas aplicações. Para resolver problemas de falta de membros, para resolver problemas de falta de locomoção, para interação com outras pessoas, inclusive, para interação com o mundo exterior. Essa será uma realidade. A outra, com certeza, será militar, não tenho a mínima dúvida. No dia-a-dia do cidadão, provavelmente demorará muito mais tempo a que estas tecnologias passem a ter algum impacto. No entanto, eu imaginaria que, por exemplo, para treino de alta competição, desporto, para tantas outras atividades em que a concentração, a necessidade de, mesmo na investigação científica, porque não? Se nós conseguirmos captar aquilo que se passa ao nível da geração de conhecimento e com isso tirarmos de alguma, enfim, algum fluxo da maneira como o cérebro pensa, provavelmente chegaremos a desenvolvimento. Dentro da linha da investigação científica que aborda esta tecnologia, que outros avanços poderemos esperar? Ou seja, se até agora tudo isto era do puro domínio da ficção, podemos, por exemplo, achar que o teletransporte poderá vir a ser uma realidade. O teletransporte de humanos. A única experiência que existe relatada de teletransporte, como sabe, é de um fotão. O fotão tem ainda a característica interessante para este tipo de investigações de não ser exatamente uma partícula. É dual. É uma energia, onda, partícula. Portanto, há ali algo que não necessita de efetivamente ser transportado, não é uma massa. Por outro lado, é um fotão. Um fotão é muito pouco. Nós, para conseguirmos teletransportar, vamos ter que destruir o original, recolhendo e captando toda a informação, reconstituindo no final. Um fotão, aparentemente, e eu tenho que acreditar que é ficção, eu não vi, como é evidente, há relatos científicos desse resultado conseguido em laboratório experimental, mas quanto ao resto, eu diria que eu posso dizer que acredito, por uma razão muito simples. Nós não vamos cá estar para ser julgados quando eventualmente isso se conseguir fazer. Será, portanto, um trabalho ainda há várias gerações? Muitas gerações. Muitas gerações. A quantidade de informação que é necessário manipular, repare, mesmo pensando apenas no cérebro, que é, obviamente, aquilo que depois comandará o resultado final. O cérebro, como eu disse, tem 100 bilhões de neurónios que têm que ser recuperados. Todas as ligações que têm que ser reconstituídas. E estamos apenas a falar de neurónios, não estamos a falar das demais células que constituem o cérebro e depois o organismo. Portanto, é uma miríade de informação que necessitaria de ser transportada. E depois a reconstituição da matéria. De alguma forma, reconstituir a informação de maneira quântica, sem erros, repô-la no sítio.
É certamente um trabalho complexo que vai continuar nas próximas gerações. José Luís Ferreira, muito obrigado por ter participado no Falar Global. Muito obrigado.